Nós vamos fazer algo diferente hoje. Pode sentar. Hoje nós vamos misturar um pouquinho de conhecimento com pregação. Eu até brinquei com o pastor, inclusive, misturar pregação com conhecimento. Então isso daria pregamento. Mas pregamento existe, né? É algo dobrado. Mas na brincadeira ficaria pregamento mesmo. Bem, eu vou passar para vocês. Ficou um pouco econômico, eu não estudei arquitetura e fazer um espaço melhor. Mas vocês vão entender, dá para enxergar aqui? Tudo bem? Então tá bom. A minha primeira pergunta para vocês seria: quantos mandamentos que nós temos? 10. Quantos? 10. 10? 10. Tem que segurar o quadro, senão ele cai. Se eu disser a vocês isso, na frente. Mas não são 10 nem 13. Aleluia! Glória a Deus! 613. Aí você fala, de onde vem tudo isso aí? Da Torá, os 5 primeiros livros. E no meio disso, desses mandamentos, em hebraico é mitzvot. Se vocês ouvirem essa palavra, já sabem que significa mandamento. E nós vamos citar essa palavra um pouquinho na frente. Então, aqui nós temos 248. Vamos centraliza aí. Positivos. E 365 negativos. 8, 5, 13, 5 e 6, 11, 3, 2, 5 e 1, 6. Sabiam disso? É muito mandamento, né? Muita coisa. E nós ficamos nos 10, porque tem a lei de Levítico. Então são 613 mandamentos. E esta palavra aqui significa tzitzi. Estranha, né? Nós vamos explicar isso depois. Mas o hebraico você sabe que é escrito da direita para a esquerda. Esta letra é tzadik. Ela vale 90. Porque no hebraico toda letra é um número. E a letra que é um número também é uma letra. Então, uma letra equivale a um número e um número a uma letra. Se vocês soubessem a profundidade do hebraico, estudariam o hebraico. Aliás, eu já parei 2 vezes, eu vou recomeçar porque eu vou me alfabetizar em hebraico. É uma profundidade, você começa a conhecer a Bíblia a partir daqui. Não que nós temos. Aqui nós temos uma noção, mas o hebraico, ele é inesgotável. Ele vai profundamente, letras e números. Hoje a computação não usa códigos binários, essa coisa toda. Porque se você vai para Portugal, você tem o português que é de Portugal, da Itália, o italiano,
Da França, o francês. Né? E assim por diante. E o hebraico? De onde é? De onde? Olha, não entendi. É a língua de Deus. É o pensamento de Deus. Não é o idioma humano, não. Não é. Então, essa aqui vale 90. Essa aqui é o iot, ou yud. Eles falam, aqui pode ser escrito com S, tem algumas alternativas. Né? E essa aqui vale 10. E essa aqui é a menor letra do alfabeto hebraico. Lembra quando Jesus disse, ninguém pode mexer num tio ou colocar um J, né? É portuguesado, mas não existe J. É iota, no grego, mas no hebraico é yud. Né? Essa menor letra, se alguém mexer nisso, mexe em tudo. Aqui temos outro tzak. 90. Aqui temos um outro yud. 10. E aqui a letra tav. É a última letra do alfabeto hebraico. Tem Aleph, que é a primeira, que é a letra de Deus, e a última essa aqui. Alfa e essa aqui vale 400. Somando aqui, 410, 500, 510, 600. Quando a gente olha aqui para cá, tem o que aqui? Diferença. Como explicar isso? Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Agora, nós vamos entrar no texto. Marcos 5, de 25 a 34. Marcos 5, de 25 a 34. Fecharam? Amém. Vem. Vamos ler. Então, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude lhe tinha saído, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem lhe tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse mal. Pode sentar, por favor. Esse texto aqui
muito resumido. Tem tantas coisas aqui inseridas nele que a gente não tem ideia. Isso e isso. Agora, vocês veem uma coisa. Aqui nós temos uma mulher sem nome, sem identidade. E ela padece de uma doença que nos dias de hoje seria curada facilmente. Mas, naquele tempo, sem chance. Né? E aí o que acontece? Essa mulher havia perdido as esperanças. Quando alguém padece de um mal que é crônico, é difícil alguém ficar em pé. Né? Mas essa mulher ainda persistia. E a Bíblia diz que ela entregou todos os seus recursos e não fora curada. Eu fico imaginando a posição da pessoa quando ela vive uma doença dessa e ela sabe que não tem algo que possa ser feito e que ela possa voltar à sua vida normal. E nós vamos ver aqui uma coisa mais terrível daquele tempo, que é a lei. E a lei, o que faz? Suprime tudo da pessoa. É claro que ela foi feita para que houvesse um pouquinho de não contaminação. Ela foi feita nesse sentido. Né? Só que os homens foram alterando, e foram colocando tantas coisas que acabou escravizando as pessoas. Por onde? No pensamento. Nada mudou de endereço, porque é tudo a mesma coisa hoje. Haja visto, bom, não vamos entrar em detalhes. Nós sabemos muito bem o que é. Né? Estão sendo escravizados pelo pensamento. As pessoas estão sendo manipuladas e não se percebem disso. E aqui não era muito diferente, porque quem naquele tempo eles colocavam tantas leis, e é o seguinte: se uma criação tua cair num buraco, e se esse percurso que você for e não puder tirar a cria lá daquele buraco, se for além dos 18 passos, não pode ser feita. Ela vai ficar lá. Se for em um sábado. Então vocês imaginem como as pessoas viviam naquele tempo. E essa mulher, por que esse texto? Porque quando a gente trabalha a desesperança da pessoa, não? Você traz o conforto, o consolo, você está junto. Né? Ou não está de pé, para que não caia. Nem quando não cair, você puxa aquela mão. Ajude. Seja solidário. Não deixe ninguém só. Amém. Procure saber quais são as anomalias. Às vezes é uma coisa tão simples, mas aquilo para a pessoa é tão difícil, tão complicado, que apenas um conselho, ouvir, é o suficiente para curar. E às vezes nós estamos tão fadados a tantas coisas, vida corrida, eu estou atribulado, eu tenho muitas coisas que fazer, a minha agenda está lotada e aqui foi dito, o bom e bom suave que os irmãos. Aleluia. Eu fico perguntando, que união? Se eu não sei o que está passando contigo, se eu não compartilho com você a minha dor, não? São tantas coisas.
E às vezes você não é capaz de compartilhar com alguém da tua casa. Infelizmente. Né? Infelizmente. Você tem que compartilhar com alguém da sua confiança. E às vezes você não descobre, não acha quem seja exatamente da sua confiança. É difícil, né? Todas as coisas ficam difíceis porque a nossa mente está voltada para isso. Nós estamos educando o nosso cérebro de uma forma que a gente não encontra guarida para resolver certas situações. Ah, mas a minha situação é complicada, é difícil. Até que ponto? Que vai custar a sua vida? Ou o seu orgulho? Que você não repassa. E essa mulher, não é o caso dela. Eu vou explicar a situação dela que o texto não diz. E que às vezes a gente não sabe o que acontece com cada um, que é mais ou menos algo parecido. Então, essa mulher, ela não poderia sequer sair de casa. Assim como os leprosos, ela não poderia se aproximar de ninguém. Porque onde ela fosse, ela era uma mulher considerada contaminada. E contaminação exigia o afastamento. A sociedade simplesmente afastava essa mulher. Ela não poderia ter contato com ninguém. E as coisas eram de uma tal maneira que ela não poderia sequer tocar em nenhum objeto que alguém iria tocar. Veja só. Como alguém pode viver dessa forma? Às vezes nós não estamos inseridos nesse contexto, mas outros semelhantes. Né? E o que acontece com ela aqui? Ela não pode ser esposa, mãe, amiga e muito menos abraçar os seus amados. Ela era afastada. Terrível, né? Já imaginou uma vida dessa? O texto só diz isso rapidinho, tal, que ela vê Jesus e toca na sua vez. Tal. Não. A vida dela é complicadíssima. Muito complicada. E aí, ela convivia todos os dias com medo de ser morta. Se por acaso ela se aproximasse de alguém. Já pensou? E mais ainda, se tocasse em alguém. E nós vivemos nessa liberdade, quantas coisas deixamos de fazer, não é? Eu só estou ligado aqui, mas e lá? Tem mais gente. Nós temos um chamado. E esse chamado é para que nós possamos explorar aquilo. Nós lemos livros de autoajuda, fazemos terapias, fazemos uma série de coisas. Está errado? Não. Mas o manual do fabricante... Aleluia. Ele é completo. Glória a Deus. Ele nos traz tudo aquilo que a gente precisa. E principalmente uma coisa chamada amor. Aleluia. O amor está em falta. Não o amor eros, esse está deslumbrando por aí. Esse está deslumbrando por aí. Mas como foi dito, o amor filéu. O amor filéu é aquele amor de irmão, de amigo. E o amor ágape, que é o amor de Deus.
mulher estava carente desse tipo de coisa. E aí? Talvez você não saiba, mas a lei de Levítico dizia que essas pessoas deveriam viver afastadas. Aí eu te pergunto, uma vida dessa, solitária, porque às vezes a solidão é até positiva em certos tempos, mas ela tinha que se isolar. Sabe o que significa você se isolar de algo? Do convívio de todos? Mas como é que você faz? Você se isola, você fica isolado. E aí? O que sobra para você? Não? A não ser meditar naquilo que você vive, naquilo que você sente. Será que essa pessoa tem a capacidade de ter uma decisão para superar uma situação? Difícil, né? Nós estamos abordando os problemas que são de ontem, mas de hoje. De uma outra forma, numa outra dimensão. Porque nós estamos vivendo na maior cidade, praticamente a segunda maior cidade da América Latina. E quanta gente vive só? Quantos índices de suicídio? E o pior que suicida, ele não quer morrer, ele quer se livrar da dor. E quando ele quer se livrar da dor, ele acha que isso é a última fronteira. Solidão. Quantos apartamentos de 20, 30 metros que mora uma pessoa que não sabe nem mais para onde ir? E que talvez aquilo seja uma guarida para ela. Cidade grande, populosa, mais de 22 milhões de pessoas, e gente se sentindo só. Por isso que a igreja, eclésia, alguns falam eclésia, chamados para onde? Para fora. Para ganhar essas almas que estão perdidas. Aqui nós nos abastecemos de conhecimento, né? De uma mensagem boa, construtiva. E você fala, mas hoje você está terrível aqui, hein? Não, vai devagar. Ainda tem tempo. Mas essa mulher vivia dessa forma. E aí o que acontece? Ela só ela não poderia nem sair de casa para visitar alguém, e nem alguém visitara na sua casa. Ela só poderia ver duas pessoas. Duas. O médico e o sacerdote. O médico já havia consumido todos os seus valores. Ela não tinha mais aonde recorrer. E o sacerdote ficava só contemplando a situação dela, mas também não resolvia. Né? Agora imagine você viver 12 anos padecendo de um problema desse. Provavelmente, ela perdendo o seu sangue, né? Provavelmente ela deveria sofrer de uma anemia profunda. Né? Porque às vezes a gente perde um sangue e tal, não sei o que, ele vai fraquejando, não vai no médico, toma vitamina B, toma vitamina D, vai enchendo de vitamina, etc, etc, etc. Mas o intestino. Tanto que as feridas eram curadas com óleo ou com vinho. Né? Então os recursos não existiam. E eu fico
imaginando como seria o dormir e o acordar dessa mulher. Que fio de esperança passava na mente dela. Amanhã eu ficarei curada. Mas essa mulher, diz o texto, ficou sabendo que Jesus iria passar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus vai passar. Mas o que ela resolve fazer? Ela decide, eu vou para tudo ou nada. Por quê? Porque o texto diz que havia uma multidão. Como ela conseguiria ir para lá, se ela nem poderia passar perto das pessoas? Que coisa difícil. Como ela iria entrar naquela multidão? Mas ela resolve que seria aquela hora. E me fez lembrar o episódio de uma rainha de nome Esther, em que o povo dela seria dizimado, os judeus. Né? Eu vou contar a história que vocês devem conhecer, seria longa, não daria tempo. Então, essa rainha, ela, na situação que estava o povo, que seria exterminado, ela resolve dizer assim o seguinte: olha, vocês, o único recurso é o rei tirar esse decreto. Mas eu não posso ir à presença dele, a mulher dele. Não podia ir à presença dele sem a permissão dele. Porque quem ia à presença do rei só com a permissão dele. Porque senão, sabe o que aconteceria? Morria. Ela também. E aí disseram, Esther, ela fala, vocês orem e jejuem. Orem e jejuem. Porque eu vou tudo ou nada. Era a última chance deles. E aí? Mas e você? O que ela diz? Esther 4,16. Se eu perecer, pereci. Faz sentido? A mulher no fluxo de sangue. E então, como uma mulher dessa ia entrar nessa multidão nas condições que ela vivia? Nenhuma. E então ela resolve entrar nessa multidão. E quando ela entra, ela toca em Jesus. Mas todo mundo estava tocando. E ficam umas perguntas. Milhares, o texto diz, milhares de pessoas estavam lá e tocavam em Jesus. Aí eu pergunto, por que só essa mulher é relatada na Bíblia e os outros não? Vendo que o texto é mais longo do que está aqui. Por que ela é relatada na Bíblia e os outros não? Porque ela foi curada instantaneamente e os outros não. E por que Jesus, qual o motivo de Jesus falar? Alguém tocou em mim, quando milhares estavam tocando em mim. Estranho. Quem tocou em mim? Ele diz, porque de mim saiu virtude. Por quê? Interessante, né? Hoje nós vamos descobrir o porquê disso. Nós vamos ver aqui a resposta.
tantas perguntas e a resposta é uma só. Consigo chegar mais perto aí? Acho que não, né? Não vai dar microfonia? Estão vendo aqui? Esse é o manto. E esse manto chama-se talit. Os judeus, os homens judeus, eles usavam esse manto com a cabeça coberta quando estavam em oração. Quando eles estavam andando, eles colocavam sobre os ombros. Quando eles estavam caminhando, sobre os ombros. O que tem a ver isso? Interessante onde a gente vai buscar essas coisas. Né? Esse manto aqui na borda, ele é um manto de 4, pode aumentar um pouquinho? Ele é um manto com 4 pontas. E na sua borda tem franjas. As franjas, e nas suas 4 pontas tem esses cordões, que é o tzitzit. Para que isso? Isso é para lembrar os mandamentos de Deus e o resumo de toda a lei. Aleluia. Tzitzit. Aqui nós temos um nó, 2, 3, 4, 5. Aqui não dá para ver exatamente, mas são 8 fios. 8 fios. E o que tem a ver isso? Vou ter que deixar aqui, porque senão não consigo escrever. Nós temos uma diferença aqui. Tzitzit. 5 nós e 8 fios. Quanto dá isso aqui? 613. Somando com esse? 613. Só o hebraico explica isso. Só o hebraico explica isso. Mas por quê? Qual o significado? Não tem a ver uma coisa com outra. O texto diz que, e logo, um pouquinho antes aqui, se tão somente tocar nas tuas vestes, sararei. Mas todo mundo estava tocando nas vestes de Jesus. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude lhe saíra de si mesmo, voltou-se para a multidão. Quem tocou nas minhas vestes? A mulher tocou nesse cordão. E por quê? Porque essa mulher conhecia a palavra de Deus. Ela não tocou aqui, não tocou aqui. Aleluia. Ela tocou no lugar certo. Entende isso? A profundidade disso. E quando ela tocou, Jesus falou, quem me tocou? E ficou olhando ao redor. Jesus não sabia? Não. Quando ele falou, quem me tocou? Aquilo ao mesmo tempo houve um clarão ali. E a Bíblia diz que ela se prostrou. E Jesus disse, de mim saiu virtude. Isso é muito importante, porque aquela mulher
e tocou em Jesus, estava ali prostrada. E lá ela recebera a cura instantaneamente. E alcançou algo que há mais de 12 anos ela não tinha. Ela alcançou uma identidade. E qual a identidade que ela alcançou? Jesus disse. Ele disse assim, e ele disse, filha, Aleluia. filha, sabe que é você sem nome, sem identidade, desprezada, desprezível? E o mestre diz, filha, a tua fé te salvou. Salvou do quê? De tudo isso que você estava vivendo, padecendo. E poderia ser morta a qualquer momento. Hoje você está salvo. A salvação chegou para você hoje. Glória a Deus. Aí eu pergunto, talvez ninguém esteja sangrando no corpo, mas está sangrando na alma e no espírito, com dores. Talvez você esteja sangrando no seu coração. Algum problema que você vem vivendo há muito tempo. E você não tem com quem conversar. E isso está lá. E não sai. E só vai deteriorando os seus relacionamentos, a sua forma de ser. Porque você quer ser, às vezes, quer ser bom com as pessoas. Eu preguei na vez passada, fazer o bem é bom? É. Mas fazer o bem é sempre bom? Não. Porque, às vezes, o bem que a gente quer fazer não é o que Deus quer, porque Ele quer ganhar aquela alma. E se você fizer alguma coisa, você vai atrapalhar o agir de Deus naquela vida. Pode ser isso? Claro. Porque se a pessoa não se mudar, não se recompor, ela não é salva. E Deus não quer isso. Tem que ter uma mudança. Tem que haver uma mudança. Vamos abrir em 1 de João, capítulo 3, do 22 ao 24. E o que muda, o que movimenta, é aquilo que toca o coração de Jesus. E isso é tocar forte. Fecharam? Amém. Deixa eu ver que eu não abri aqui. Mas se alguém quiser com voz de tenor, eu vou ter que dar umas interrompidas. Pode ler, por favor. Primeira carta de João, capítulo 3, versos de 22 ao 24. Aliás, com a glória de Deus, o meu livro é sobre isso. Já está pronto. Quer dizer, quase pronto. Preciso fazer a contracapa e pedir para alguém prefaciar. Não sei se vai ser livro ou apostila, porque custa muito caro, né? Mas está quase pronto. E é sobre as cartas de João, versículo a versículo. Estava parado há 12 anos. E agora voltei a concluir. Aleluia. Começa a ler, por favor. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. Não, peraí. Primeira carta de João, capítulo 3.
Lambuja, hein? Letra grande. É, letra grande. Para mim, Veio com bônus. é um top. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos. Olha só. Repita isso, por favor. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos. O quê? Veja a influência que tem em tudo, como a coisa se fecha. Continua, por favor. E fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu mandamento. Amém. Continua até o 24, por favor. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele Opa. nele. Aleluia. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. 24. 24. Deus se move com quem se move. Aleluia. Aleluia. Não fique parado, não. Você tem que ter a decisão de superação. E essa não tinha mais esperança. Nada. Ela foi a luta. Ela fez. Nós temos que fazer valer o que Deus nos deu. Mandamento, lei, palavra. E aí, nós ficamos nessa condição de queixa. Ah, mas hoje eu estou assim, não vou fazer isso e tal. Gente, nós estamos indo contra os mandamentos. Você pode pedir o que quiser? Pode, ele disse. Mas como será feito se você não estiver nos mandamentos e não fazer aquilo que quer que você faça? Aí, a receita é essa. Essa mulher conhecia a palavra e ela foi. Não foi pegando no manto em cima, não. Ela foi onde deveria ser pego. Vejam como as coisas de Deus se fecham. Não são simples assim como a gente pensa. É preciso. Mas como a gente chega nisso? Peça a presença do Espírito Santo para te dar as coisas, né? Clama a mim e anunciar-te coisas. E por que a gente não alcança? O que ele está fazendo? Tem pessoas que oram incessantemente e nada recebem, já repararam? E chora, descabela e tal. Por quê? Porque não está nos mandamentos de Deus. Porque você quer fazer algo que está mais dentro do seu propósito do que o propósito dele. Lá em Mateus diz: buscai primeiro as minhas necessidades, depois eu vou até o reino de Deus. É assim? Não. Mas está havendo essa inversão. Eu busco as minhas coisas, eu quero resolver as minhas coisas. Está errado você resolver as suas coisas? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. E as demais coisas o quê? Parece que eu não creio nisso. Não é? E essa mulher chegou a esse ponto para viver uma nova vida, uma nova identidade. E ela nos ensina uma lição maravilhosa e que seria para todos nós, para toda a vida. Né?
gostaria de encerrar com um versículo que falou tão forte essa semana na aula. Quem participou, viu e sentiu. Eu gostaria de encerrar com João 10. João 10, 14. Amém? Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E das minhas sou conhecido. Como está o nosso relacionamento com o Senhor? Eu conheço as minhas ovelhas. Sou ovelha. E das minhas sou conhecido. E como eu conheço ao Senhor? Na intimidade com Ele, na leitura da palavra, na busca do conhecimento. Confia no Senhor em todo o teu entendimento. Então está faltando, muitas vezes, para nós, deixar um pouquinho essas loucuras do mundo, essa razão de enriquecimento, um monte de coisa, porque ele disse que de quem é o ouro ou prata? É minha ou é dele? Eu nunca vi um justo mendigar o pão. O que me falta? Busque o que te falta. E isso nos vai fazer dar como diz o Lopes, um crescimento. É o que nós precisamos. Porque nós estamos vivendo dias difíceis. E o pior, esse arrebatamento parece que a cada dia se aproxima mais. Porque as evidências são grandes e constantes. Quem conhece sabe do que eu estou falando. A própria natureza está dando muitos sinais. O comportamento humano nem se fala. A nova ordem mundial que está se aproximando já está no papel. Dizem que chega com a agenda de 2030. Feita por quem? Pela ONU. E não tem como escapar. Por quê? Porque o mundo está sendo globalizado e haverá 5 continentes. E quando o anticristo chegar, é muito mais fácil administrar. Não é? Então nós temos uma coisa que é o dia que se chama hoje. E hoje é o tempo da oportunidade. E quem ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor, vai ficar. E será o tempo mais difícil da humanidade. Mais difícil do que você imagina. Portanto, como o apóstolo diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo nos esclarecerá. Glória a Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado.